Audiobook A Chave da Virada. Guia prático para melhorar sua saúde emocional. De Marcelo Niecki e Bruno Raso. Uma edição da Casa Publicadora Brasileira. Capítulo 3. A Chave da Tranquilidade. Você já experimentou algum ataque de raiva ou ira? Já foi a vítima ou o agressor? Quase não nos surpreendemos mais diante de ataques de ira, seja de nossa parte ou de outros. Para muitos, tornou-se algo normal, uma questão de sobrevivência que todos experimentam. Diante de qualquer desacordo, nos convertemos em um vulcão que expulsa sua lava com toda a fúria, no trânsito, na rua, no trabalho, na família, no escritório, no supermercado, na faculdade ou em qualquer lugar, diante de uma pessoa totalmente desconhecida ou com quem temos um vínculo estreito. Isso ocorre quando nos sentimos ameaçados em nossa propriedade, privacidade, identidade, dignidade, nossos afetos, nossas particularidades, em nossa zona de conforto ou em qualquer âmbito. Tal como uma panela de pressão, estamos prontos para liberar a força reprimida das nossas emoções. Repetidas vezes, nos surpreendemos com notícias de ataques de fúria que destroem relacionamentos, famílias, carreiras profissionais ou mesmo atentam contra a vida. É necessário conhecer os mecanismos que desencadeiam a raiva para então poder lidar com eles. Na realidade, a raiva é uma dívida que se atribui aos outros para justificar o comportamento raivoso. Em resumo, quando alguém faz algo que ofende, ameaça ou dá prejuízo, provoca a imediata reação de reparação. Se algo aconteceu, houve dano e alguém é culpado por isso, então essa pessoa precisa ser punida. Em outras palavras, quando algo provoca uma reação raivosa, a mente entende que há o direito de agir assim, porque de alguma forma houve uma perda. Assim, o comportamento raivoso é um ato inconsciente de reparação do dano e da garantia de direito. Por isso, a raiva desencadeia ações inesperadas e desequilibradas, em que a pessoa agride e contra-ataca de diferentes formas. A raiva pode ser tão tempestuosa que afeta e fere até mesmo as pessoas amadas. É muito comum que após um acesso de raiva a pessoa se arrependa do que fez, mas considere que foi uma reação legítima, porque estava fora de si, sem controle. No entanto, embora a reação raivosa costume passar rapidamente, suas consequências podem ser bastante danosas e duradouras. Aprender a lidar com a raiva é uma necessidade fundamental para conviver socialmente e evitar muitos problemas. O mecanismo emocional da raiva age de diversas formas e deve ser mais bem compreendido, a fim de que essa emoção esteja sob controle. A seguir, veremos alguns pontos importantes sobre a raiva. Fatos sobre a raiva. A raiva é produzida por distorções cognitivas sutis. As distorções cognitivas são formas de pensamento que não condizem com a realidade. São uma maneira particular de interpretar os fatos, afetada pelas emoções. Na raiva, uma cadeia de pensamentos é construída a partir da lógica distorcida de que o erro de alguém justifica o comportamento agressivo. Então se desenvolve um comportamento a partir da premissa de que existe esse direito.
Essa distorção de que o erro alheio exige punição e que há o direito de punir por meio de um comportamento raivoso é a faísca que dá início a todo o incêndio. A raiva tem foco nos outros para justificar reações tempestivas. Muitos atos raivosos são manifestações injustificáveis. Na verdade, frequentemente as pessoas que agem com raiva se arrependem depois. Quando avaliam os atos e as consequências, muitos gostariam de voltar atrás. As explosões de ira e atos impensados geralmente são ruins e trazem resultados danosos. Nesse contexto, a raiva é usada como justificativa para comportamentos inadequados. É uma forma de dizer: sou assim mesmo e não tem jeito. Ou, ainda pior, é uma maneira de transferir a culpa para os outros. Agi assim porque alguém fez tal coisa. A raiva reage a injustiças e se alimenta de merecimento. O merecimento é um dos mais eficientes indutores do comportamento. Quando se adota a postura de autojustificação a partir do mérito, temos a autorização concedida por nós mesmos de fazer praticamente qualquer coisa, afinal, merecemos. Isso faz com que internamente se afrouxem os freios para os comportamentos inadequados. Se não há nenhuma condição clínica que afete o juízo, existe um senso de orientação que nos alinha com o ambiente sociocultural em que vivemos e nos conduz dentro de balizas específicas, regulando a maneira como agimos. Dessa forma, quando o pensamento inicial nos convence de que merecemos agir daquela maneira, estamos livres para explodir. Ainda assim, a regulação desses freios mentais é tão presente na vida que a explosão da raiva se manifesta em cada um em diferentes graus de intensidade. Na medida em que se libera mais ou menos um mecanismo psíquico de frenagem comportamental, as reações raivosas se expressam com maior ou menor agressividade. A irracionalidade da raiva se baseia na suposição de certos direitos. A satisfação pessoal, acima de tudo, é a raiz de muitos problemas. O hábito, muitas vezes desenvolvido desde a infância, de agradar o ego de maneira plena e imediata, desenvolve um comportamento de busca implacável pela satisfação. O indivíduo pode desenvolver, inclusive, uma perda completa da empatia e uma vida centrada em si mesmo. De certa forma, a raiva é uma explosão egocêntrica. A pessoa acredita de fato que os outros têm que tolerar sua reação raivosa porque é legítima na busca por satisfação. Se a pessoa é contrariada ou suas expectativas não são atendidas, frustrando a satisfação plena e imediata, ela passa a demonstrar sua frustração em atitudes agressivas, com o objetivo de interromper a ação que ameaça seus interesses. A punição do outro, com agressões físicas ou verbais, é uma forma de garantir que a fonte da ameaça não volte a agir, pondo seus interesses em risco. Guardar a raiva destrói por dentro. Exteriorizá-la destrói ao redor. A raiva é um veneno que sempre causa dano. Quando alguém guarda a raiva dentro de si, sofre uma auto-intoxicação emocional. A sensação de engolir a raiva é a mesma de tomar uma substância corrosiva.
A frustração de não reagir se soma ao prejuízo recebido. A falta de punição ao outro na mente de quem sente raiva é um prejuízo adicional, uma forma de autopunição. Todo sentimento de ira que seria descarregado contra outra pessoa passa a ser direcionado contra si mesmo. Em longo prazo, isso provoca danos à saúde emocional, como sentimentos de autoestima baixa, desvalorização pessoal, frustração crônica, perda de interesse social e depressão. Por outro lado, quando a raiva é exteriorizada, ela atinge os outros. A ira envenena e destrói relações, pois alimenta o egocentrismo do raivoso. E isso fica evidente para as pessoas. Aqueles que se relacionam com uma pessoa estourada passam a evitar essas situações, mantendo interações cada vez mais rasas e infrequentes. Assim, a raiva é um poderoso indutor da solidão. A raiva, além de não mudar a situação, traz consequências negativas. Enquanto o medo gera uma reação de fuga ou enfrentamento diante de uma ameaça presente, a raiva desencadeia o mecanismo emocional da busca de punição por algo que já ocorreu. Na maioria das vezes, a reação raivosa não consegue mudar a situação, mas produz seus próprios efeitos e consequências. Assim, surgem outros problemas decorrentes das atitudes tomadas no momento da raiva. Por exemplo, você estava parado no semáforo com um carro novo e outra pessoa bateu na traseira por estar distraída ao celular. Esse incidente trará prejuízos financeiros e transtornos que vão além do conserto do carro, mesmo que a pessoa culpada assuma os custos. Você vai perder tempo com o processo e a burocracia envolvida. Provavelmente, vai ficar sem o carro enquanto ele estiver na oficina, e seu carro vai perder o valor na venda, só para listar alguns prejuízos comuns. Apesar de todo esse desgaste, a pessoa que foi vítima da colisão pode tornar a situação ainda pior se sair do carro e agir de forma agressiva com o motorista culpado. Além de não resolver nenhum dos problemas mencionados, poderá acrescentar vários outros decorrentes de sua atitude raivosa. Características das pessoas propensas à raiva: baixa tolerância à frustração, pensamento tudo ou nada, comportamento punitivo, postura crítica e julgadora, possessividade, tendência aos vícios, perfeccionismo, déficit de comunicação, agressividade. Superando a raiva. Lidar com a raiva exige tempo, foco e determinação. Não é uma luta fácil, mas é possível vencer. É necessário desenvolver o autocontrole por meio de ferramentas e práticas que trazem resultados cumulativos. Também é preciso persistir diante das recaídas, que seguramente acontecerão. O importante é fazer um progresso constante. Cada dia é um novo dia e uma nova oportunidade de superar a raiva e suas consequências. Em uma pessoa comprometida com esse processo, aos poucos a mente vai sendo moldada e a personalidade transformada. Quem antes era conhecido por suas explosões de raiva poderá se transformar em uma pessoa calma e equilibrada por meio do amadurecimento emocional. Primeiro, desenvolva a empatia. A empatia é o antídoto contra a raiva. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa, como se você estivesse vivendo a mesma situação. A partir da empatia é possível entender os sentimentos e as emoções do outro.
Assim, a empatia é o oposto do egocentrismo, que está na raiz da raiva. Enquanto a postura egocêntrica traz o foco para o eu, buscando a satisfação plena e imediata, a postura empática leva a pessoa a colocar-se no lugar do outro e entender o que houve, compreendendo o contexto envolvido nas ações e buscando um ponto de equilíbrio para resolver a situação. A empatia é um exercício diário e não se trata de buscar justificativas para o comportamento alheio a fim de aplacar a raiva. Consiste em buscar compreender os motivos que explicam as atitudes dos outros, ainda que sejam prejudiciais para nós. Ao compreender as razões, é possível distinguir com mais clareza uma solução conciliadora. Isso evitará agressões ou medidas extremas tomadas em um estado emocional instável. Veja algumas ações práticas para desenvolver empatia. Escute mais do que fala, sem interromper a pessoa. Preste atenção à comunicação não verbal ou linguagem corporal. Tente entender as pessoas, mesmo que não concorde com elas. Faça perguntas às pessoas para saber mais sobre elas e suas motivações. Tente se colocar no lugar do outro, imaginando como seria agir em seu lugar. Segundo, não confunda ideias com pessoas. Esse erro é um dos grandes gatilhos para crises de raiva. Dependendo da cultura em que alguém vive, especialmente nos países latinos, há uma grande tendência de confundir as ideias com as pessoas. É muito comum que, se alguém discordar de uma ideia, isso seja interpretado como sinal de inimizade. A associação de pessoas com ideias está muito arraigada na mente de alguns e faz com que se desenvolva uma predisposição negativa de intolerância para tudo que venha de quem discorda. Assim, o limiar da raiva se torna muito sensível e facilmente se perde o controle, desencadeando uma sequência de atitudes raivosas contra aquela pessoa. Terceiro, evite o fogo cruzado. Outra situação que promove a raiva ocorre quando alguém não pode atingir diretamente a pessoa com a qual tem algum problema e então dirige sentimentos negativos de maneira cruzada contra outras pessoas relacionadas a ela. A lógica é a seguinte: se não posso atacar você, então vou ferir alguém de quem você gosta. Embora essa atitude possa acontecer de maneira inconsciente em alguns casos, o fato é que uma predisposição negativa cruzada contra um terceiro que não tem nada a ver com o problema torna-se um gatilho para a crise de raiva contra aquela pessoa. Daí a importância de identificar essas situações e mudar a postura. Além de injusta, essa é uma atitude que nos prejudica de diferentes maneiras. Cria um ambiente de indisposição com terceiros não envolvidos diretamente em um problema original, que podem trazer novos problemas. Alimenta o sentimento de frustração promovido pela atitude de engolir a raiva contra a pessoa pela qual nutrimos o desafeto e que não pode ser atingida. Atrapalha o desenvolvimento da empatia, justamente o antídoto para a raiva. Quarto, não alimente a raiva. A raiva é uma forma de comunicação que expressa uma reprovação. Contudo, é possível se comunicar sem usar a raiva. Podemos expressar nossa desaprovação ou desacordo sem agredir as pessoas, nem extrapolar os limites de um comportamento emocionalmente saudável. A questão é que, às vezes, corremos o risco de jogar gasolina no incêndio,
transformando as situações difíceis em situações de conflito. A postura belicosa alimenta um espírito raivoso e promove uma espiral crescente de comportamentos agressivos. Isso produz um estilo de vida permanentemente combativo, no qual a hostilização e o enfrentamento se repetem em diferentes situações. Para superar a raiva é necessário trocar gasolina por água, sair da postura conflituosa e entrar na postura conciliadora, deixando de promover a guerra para então promover a paz. Isso pode exigir algumas atitudes, como adiar, sempre que possível, a discussão sobre um conflito e acalmar-se primeiro. Além disso, se você vai falar algo que não deve ou que irá causar arrependimento posterior, não fale. Evite a discussão até ter condições de dialogar de fato. Essa é uma mudança de estilo de vida que requer força de vontade e o desejo contínuo de realmente mudar. Assim, aos poucos, a transformação vai acontecendo e os momentos de tensão constantes vão sendo substituídos por momentos de paz. As pessoas ao redor percebem e mudam suas reações também, o que forma uma corrente de sentimentos positivos. Quinto, analise racionalmente. Temos liberdade para fazer nossas escolhas, mas somos prisioneiros das consequências. Analisar racionalmente a raiva é responder a si mesmo a algumas perguntas, buscando argumentos concretos para refletir sobre uma situação ou um comportamento. Questione o custo e a atitude das reações raivosas. Pergunte repetidas vezes para si: meu comportamento raivoso vai mudar o fato? Vale a pena ter mais prejuízos em troca de uma explosão de raiva? Agredir física ou verbalmente vai resolver o problema? Qual será o limite da agressão se a outra pessoa reagir? Estou mesmo disposto a ferir essa pessoa física ou emocionalmente? Em vez da agressão, procure mecanismos de conciliação ou superação. O que eu poderia fazer para resolver a situação, mesmo que com algum prejuízo? Como posso reduzir os danos, mesmo que inevitáveis, do que ocorreu? É possível seguir em frente mesmo depois dessa situação desagradável? Sexto, pratique um hobby. Você pode trabalhar, estudar e atender a muitos compromissos, mas precisa ter um tempo para a mente descansar. Por isso, você precisa de um hobby, um tempo dedicado ao lazer. A essência disso é uma atividade não laboral, que não faz parte das nossas necessidades de sobrevivência e que não tem uma utilidade no sentido financeiro ou uma exigência formal. O descanso para a mente recicla nosso tecido emocional sem o peso da obrigação, sem a carga emocional dos compromissos e sem a necessidade imperativa das relações de trabalho. Sétimo, realize a higiene do sono. A higiene do sono é imprescindível para superar a raiva. O sono é o mecanismo reparador de nossa mente e atua não somente na saúde emocional, mas em vários outros aspectos da saúde, incluindo, por exemplo, o metabolismo e a imunidade. Veja na página 21 os passos para uma boa higiene do sono. Está no capítulo 2 aí do seu audiobook. Oitavo, adote uma rotina de atividades físicas regulares. Assim como o sono, a atividade física desempenha um papel crucial no processo de cura e estabilização. Serve também como mecanismo de escape para amenizar e eliminar
vários sintomas da raiva, além de aliviar a tensão. Veja dicas para praticar a prática regular de exercícios na página 75. Nós veremos mais à frente. A chave da virada. Embora a raiva seja um sentimento universal e suas manifestações se tornem cada vez mais comuns, muitas vezes compartilhadas em mídias sociais, isso não precisa ser a realidade da sua vida. Além do caminho para a superação que vimos até aqui, também vamos refletir sobre a vida de Moisés, um exemplo de superação quando o assunto é raiva. Filho de pais hebreus, adotado por uma princesa do Egito, ele cresceu como um cidadão egípcio. Teve acesso a uma vida de conforto, prestígio, riqueza e poder. Como príncipe, foi educado na sabedoria dos egípcios. Sua mente notável o transformou em orgulho da nação. Ainda assim, seu aspecto podia ser o de um egípcio, mas seu coração sempre foi hebreu. Sua fé, lealdade e devoção sempre foram direcionadas a Deus. Sua esperança era libertar Israel pela força das armas. Arriscou tudo, mas falhou. Infelizmente, em diversas ocasiões, foi conduzido pela raiva em vez da razão. As Escrituras Sagradas relatam momentos significativos de raiva na vida de Moisés. Certa vez, ao ver um egípcio espancando um hebreu, ficou irado e matou o egípcio. Quando Moisés desceu do Monte Sinai e viu o povo adorando o bezerro de ouro, ele lançou ao chão as tábuas dos 10 mandamentos, quebrando-as em muitos pedaços. Em Cádiz, quando o povo clamou por água, Moisés ficou irritado e golpeou a rocha 2 vezes com seu bordão, em vez de falar à rocha como Deus o instruíra. Em várias ocasiões, ele expressou a frustração e raiva em relação aos israelitas por suas constantes queixas e falta de fé. O conferencista americano do século XIX, Dwight L. Moody, disse: Moisés passou 40 anos pensando que era alguém, 40 anos aprendendo que não era ninguém e 40 anos descobrindo o que Deus pode fazer com aquele que sabe que não é ninguém. Como pastor de ovelhas nos desertos de Midian, ele aprendeu dependência, autocontrole, sabedoria e austeridade. Moisés mostrou humildade e mansidão ao aceitar a missão de Deus apesar de suas inseguranças e seus medos. A despeito das constantes queixas e rebeliões, Moisés liderou o povo de Israel no deserto por 40 anos, demonstrando grande paciência e força, exibindo um caráter humilde e se convertendo em um homem mais manso, ou seja, sereno, forte e com autocontrole. Nesses dias tão complexos em que vivemos, estamos mais propensos a atacar e ser atacados. Controlar a raiva é um processo que envolve autoconhecimento, técnicas de gerenciamento emocional, mudanças na forma de pensar e reagir e, acima de tudo, a ajuda divina. Somos moldados por uma espiritualidade conectada com o divino, assim como ocorreu com Moisés, que se tornou um homem profundamente manso. Números capítulo 12, verso 3. Moisés quis usar a espada da ira contra o Egito, até que aprendeu que era melhor lutar com a espada do Espírito. Quanto mais se usa uma espada física, mais ela se desgasta. Mas o uso contínuo da palavra de Deus a torna mais restauradora em nossa vida.
Uma espada física requer a mão hábil de um soldado, enquanto a espada do Espírito requer um coração receptivo que reconheça que ela é viva e eficaz. Com a espada, exibimos nossa força, enquanto com a palavra apresentamos a força de Deus. A espada física machuca, fere e mata, enquanto a espada do Espírito fere para curar e dar vida. A espada do Espírito é, ao mesmo tempo, uma arma de defesa, ataque e conquista. O apóstolo Paulo nos encorajou a nos vestir com uma armadura para enfrentar todos os testes e provas que se interpõem diante de nós. Está relatado em Efésios, capítulo 6, do verso 11 ao 18. Se estivermos conectados com Deus por meio da fé, falando com Ele por meio da oração e ouvindo Sua voz por meio de Sua palavra, teremos uma poderosa armadura à nossa disposição para enfrentar a grande batalha contra a raiva e suas manifestações desastrosas. Apenas com nossa força ou nosso poder, não temos como vencer. Deus, aquele que nos livra em todas as batalhas, nos fortalecerá para obtermos a vitória não contra nossos supostos inimigos, mas principalmente contra os terríveis sentimentos de fúria. Siga as recomendações deste capítulo e peça a Deus a força necessária para a grande virada de sua vida, da raiva para a completa paz. Amém? No 4º capítulo, nós veremos a chave da liberdade. Nos encontramos lá.